Ok. Então, como é que estão, galera? Tudo certo? Vamos fazer um vídeo hoje falando sobre o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons, certo? O número e também falando sobre número atômico e número de massa. O número atômico é o RG da substância, que ela é igual ao número de prótons. Então eu tenho um pequeno esquema aqui que vocês podem ver. O número atômico determina a substância, certo? Então, o número de prótons, o número de elétrons e o número atômico são o mesmo valor quando o átomo está estável, ok? Então, o número atômico é o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons desde que eles estejam estáveis, ok? E o número de massa, ele representa o peso do átomo. Ele corresponde ao peso do núcleo, que é a soma dos prótons e dos nêutrons. Ok? Então, o número de A, que é massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ok? Então, olha só. Algumas definições. Por que o número de prótons é o RG? Porque ele não varia. O número de prótons nunca vai variar. Quando o Mendeleev, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, estabeleceu a tabela periódica no ano de 1892 para a Real Sociedade Russa de Ciência, ele classificou as substâncias pelo número de massa. Porém, eram apenas 62 na época. E houve coincidências, né? Você pode olhar, pode haver uma pessoa que tenha o mesmo peso que você, na sua cidade, ou no seu bairro, na sua rua. Porém, que tenha o mesmo número RG, vai ser difícil. Então, no ano de 1915, por ali, um inglês chamado Moseley conseguiu estabelecer a classificação dos elementos pelo seu número atômico, que corresponde ao seu número de prótons. Então, o número de massa é determinado pela soma dos prótons mais os nêutrons. O número atômico é determinado pelo número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons desde que o átomo esteja em equilíbrio. O número de elétrons pode ser alterado quando ele sofre cátion ou ânion, ele perde ou ganha elétrons, certo? E o número de nêutrons pode ser alterado no caso da fusão ou também no caso de radiação. Por exemplo, o carbono 14 e o carbono 12. O carbono 12 é natural, o carbono 14 é radioativo devido à radiação solar que modifica suas características. Tá certo? Então, número de prótons corresponde ao número atômico. Número de prótons mais nêutrons corresponde à massa atômica. Ok? Bons estudos e um abraço do Gordo.